A gente deve ter claro qual vai ser essa relação de dinheiro que fazem o investimento na companhia enquanto está disposto a deixar em porcentagem. Uma vez a gente leva isso em consideração, deve começar a conhecer qual é o ecossistema, não é mesmo? E o ecossistema, quais são os passos para sair e ficar lindo para ser mais atraente para que tenha um maior investimento. Então, um ecossistema de investidores, um ecossistema de empresas que ajudam a desenhar os planos de negócio, a fazer a avaliação. Há um ecossistema de aceleradoras, que são empresas que falam, nem, antes de você sair e buscar dinheiro, e seja conosco 6 meses, 4 meses, e potencializamos você para que esses produtos mínimo viáveis, esses produtos que estão fazendo, façam mais sentido e esteja mais fortalecido o valor de negócio e possa se sentar a falar com investidores, não é mesmo? Então, dependendo da maturidade do negócio, não necessariamente trazer uma aceleradora, sabemos que os investidores são interessados, a gente tem claro o seu negócio, o seu valor, e o que deve fazer é se sentar e conversar com eles. Por isso, colocamos no último ponto, beber café, tomar um café. Como é que eu tenho aqui, vou tomar café, se sentar e falar com muitas pessoas. Por isso, na primeira imagem, o que vemos aqui é levantar capital, que é um trabalho, não é uma coisa que se faz de uma forma espontânea. É uma coisa que a gente deve dedicar muito tempo e vamos encontrar mais nãos que sim. Como todo vendedor é um assunto de probabilidade. Quando saímos a vender, o mais as- o mais certo é que vão falar que não. Então, a gente calcula o sucesso de 10 vendas que eu faço, somente ganho dois, ou três, ou somente uma. Então, para conseguir, se eu somente tenho 10% de taxa de sucesso, devo falar sempre com 10 pessoas para poder conseguir fazer essa venda. Então, para poder chegar a ter esse investimento, devemos falar com muitos investidores, devemos discutir e cada vez que falamos mais com eles, entendemos como pensam, que é o que eles perguntam e cada vez estão mais preparados até o momento que tenha diferentes opções, duas ou três opções nas quais possamos começar um processo de negociação. E é importante isso. Nós não devemos nos casar com o primeiro que faça um oferecimento. Agora vamos falar de capital semente, mas quando falamos com investidores e tem um bom negócio, a ideia é poder conseguir falar com diferentes opções para também negociar entre eles e poder tomar a melhor decisão. Então, como esse é o primeiro ponto, por onde começar? Agora, que é o que eu preciso para começar isso? Bem, eu preciso certos documentos, que agora vamos aprofundar um pouco mais, mas preciso certos documentos para eu me mostrar, porque devo estar preparado ou preparada. Eu preciso um documento inicial que seja o que chamam um teaser. O teaser é provocar o investidor algo bem curto que num site eles possam ler e possam falar, esse negócio faz sentido, o modelo de negócio tem sentido, o valor e o futuro econômico, o impacto que está gerando sobre a sociedade. Isso é chave, nós falamos em diferentes falas, manter a capacidade de uma forma muito certa, poder falar, conseguir qual é o negócio. Isso que muitos falam sobre o pitch do ascensor, o discurso de ascensor, de elevador, que é uns minutos poder falar ao outro que é o que a gente faz com o seu negócio. Isso nós devemos ser, isso devemos ensaiar muitas vezes e devemos ser com muitas pessoas, até para qualquer um que escute e seja claro e que possa retroalimentar a gente. Às vezes, quando a gente está tão inserido no seu próprio investimento, para a gente é óbvio que faz, e não necessariamente sabe explicar de uma forma que seja clara e transparente para o resto da humanidade que está no dia a dia da gente. Então, o primeiro ponto ter esse teaser para poder mostrar ao investidor. Então, a gente não fica somente com o one pager, deve ter também o que chama Investor Tech ou Information Memorandum, o qual é um documento completo, já com todos os detalhes de como funciona a sua companhia, qual é o seu plano de negócio, qual é o seu mercado objetivo,
quais são seus clientes, quais são sua futura renda, expectativa, suas necessidades de investimento, onde realmente já entram no detalhe de alguém que esteja interessado, possa começar a consultar e falar, isso faz sentido, começar a olhar a lógica, os números, se fazem sentido, as expectativas são, quais são as pessoas que estão por trás do negócio e tudo isso vamos ver. Então, esse documento, esse é um trabalho. Mas quando eu vou conseguir dinheiro, é sério. Então, eu devo ter um discurso de vendas como quando eu tenho um produto e devo saber como vender, mas depois eu tenho que ter o serviço ou o produto consolidado para poder conseguir vender. Aqui é o mesmo, temos um produto ou um serviço, nesse caso o produto é nossa empresa, devemos ter um pitch de vendas e depois ter um documento que possa suportar em todos os níveis. Essas pessoas que nos vamos nos assentar depois que passemos as primeiras partes de capital semente, que usualmente são a família e os amigos e as pessoas que podem nos ajudar. Depois a coisa é um pouco mais complexa. São pessoas que estão acostumadas a se sentar com os investidores profissionais, então a gente deve manejar a mesma linguagem deles, pelo qual esse documento de Information Memorandum, Investor Deck deve ter a suficiência técnica que estamos dando nesses cursos de vocabulário e a falar necessária e falar porque esse negócio meu é bom. Outra coisa adicional que é importante ter, não discussion agreement, um NDA, que é um documento de confidencialidade, onde o que estamos falando é nós estamos de acordo, as duas partes, nós e o investidor, e falamos, e você não pode roubar a ideia e não pode sair e falar para outras pessoas, porque isso é muito claro. Muitas pessoas olham o negócio e depois fazem diretamente eles. Então, a gente deve se cuidar juridicamente em ter um documento de confidencialidade antes de poder mostrar a informação de uma forma mais profunda e já uma informação muito mais específica, como uma carta de intenção. Então, quando já estão, e que falam quando já leram o pitch, já leram o investor deck e falaram, bem, eu estou interessado em e fazer uma carta para mostrar a seriedade. Vocês fazem uma carta vinculante para mostrar a seriedade do que estão fazendo. É muito importante mostrar formalismos, uma formalização por parte deles também, para a gente saber que não está perdendo tempo. Então, é bom uma carta de intenção vinculante, não vinculante, e aí abre a porta o que chamamos de data room ou diligence. Data room é o espaço físico, o espaço virtual, onde a gente já tem toda a informação em detalhe da companhia. Informação que são os estados financeiros, que a nómina, faturamento, todas essas coisas para que quem realmente esteja interessado entre fazer a sua auditoria para saber se realmente é isso que estão vendendo. Ainda não entrei a falar como é a valoração, mas sim quais são as coisas que preciso para ajudar a poder ter essa conversação. Aqui na casa, às vezes, temos interrupções, desculpa. Aqui em casa. Então, precisamos conhecer nosso negócio, ter um conceito de avaliação e precisamos estar preparados para apresentar esse formalismo e falar, claro, aqui eu estou, eu sei de que se trata meu negócio e estou contando num minuto, num pitch, num one pitch. Além disso, ter uma informação, uma apresentação de 20 imagens, slides, onde vocês podem entender melhor o negócio. Se vocês querem conhecer mais, eu chego aqui nessa sala virtual, nesses arquivos, tenho toda a informação aberta para que você faça a auditoria e possa entender que o que eu estou falando, o que está acontecendo com o meu negócio nos 3, 5 anos, 10 anos, 5 meses, é real. Então, estou preparada para ter essa conversação. Qualquer pergunta, vocês vão me falando. É que vamos entrar a falar como colocamos valor nisso e como pensar um investidor, isso é importante
Para começar a entender meu negócio, eu devo saber onde estou. Onde estou? E aqui, com todas as pessoas que temos nesse curso ou nesse processo, a gente tem tido pessoas já nem todas estão porque parte do filtro do programa é que algumas tivessem uma experiência, o capital, mas a gente pode ter ideias novas, porque isso se trata os problemas capitais, então podemos ter um espaço de ideia de onde tem esse negócio, como estou criando, já tenho um mínimo feito, onde eu posso trabalhar com ele, onde estou ensaiando, que é uma. Estou começando a puxar a demanda. Já está em processo de crescimento, já eu mostrei que levou um ano crescendo, já tem um nível de vendas importante, ou que já experimentei e já eu quero gerar em escala e já gera um nível de renda significativo no momento que eu estou crescendo. Já é um momento muito diferente da companhia. Os primeiros dois aqui, as primeiras duas etapas, é um momento que ainda não demonstrei, estou vendendo mais uma aposta futuro, mas que acredito em mim e devo ter usados muito contundentes para demonstrar que isso poderia acontecer, e aí monta variáveis não somente mais qualitativas de fluxo de caixa, mas sim quais são as pessoas que estão por trás, qual é o modelo de negócio, que é o que está mudando, que tipo de negócio tenho para que o investidor fale, isso faz sentido, isso poderia chegar a acontecer. As duas etapas seguintes são mais, olha o moço que eu estou fazendo. Eu tenho 1 milhão de usuários. Eu tenho 100 mil usuários, eu vou subindo, tenho tanto, tenho esse número de usuários, tanta geração de caixa, eu vendi 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, já tenho capacidade para demonstrar e para demonstrar o comportamento escalável do meu negócio, porque se basicamente eu tenho um negócio que somente vende 10 mil dólares no ano, e eu estou demonstrando nos últimos 3 anos que eu não cresço. Esse é o negócio tradicional, não tem a capacidade de escala. Ou também tem investidores que querem fazer parte disso, mas isso é diferente. Então, eu falo assim, eu tenho 10 mil, 50 mil, estou chegando a 100 mil, e a curva é muito maior. E olha o que se espera, segundo o meu crescimento, já estamos falando de outro tipo de negócio. Então, primeiro devemos saber em que momento eu estou. E, em base nisso, construir a avaliação da minha companhia. E nem todo mundo vai concordar com a gente. Eu posso falar, eu tenho essa ideia que vale ouro e outros vão falar, não, isso não vale nada, mas isso é normal, isso faz parte da negociação. Talvez alguns vão acreditar em mim, se nenhum dos que eu visito acredita em mim, deve ser que algo do que eu estou falando não está bem. Então, eu devo reavaliar, mas se devo começar com uma hipótese de quanto acredito que vale. Agora, para poder saber em qual momento eu estou e para poder construir esses modelos financeiros que falamos da vez anterior, vocês devem se preparar para ter esse conhecimento de que há uma linguagem tenga que deve estar incluído nisso. Então, no negócios digitais, há um monte de termos que estão em inglês que devemos aprofundar aqui, mas e devemos mencionar porque é importante que vocês tenham dentro do discurso do One Page e dentro do memorando de informação ou Investor Deck. Porque os potenciais investidores vão falar, bem, qual é o market, qual é o tamanho do mercado, qual é a margem que você gera. Se estamos pensando num negócio que é escalável, para poder chegar até 200 mil, 300 mil clientes, tem um custo de aquisição cada um desses clientes. Eu devo saber que se o Lifetime Value LPV é quanto eu vou tirar a cada cliente versus o custo. Então, meu projeto, eu devo falar, bem, o custo são 100 dólares de ter um cliente, com todo o processo que falávamos da vez anterior do funil, e como chegam finalmente, que sai, depois de que sai a publicidade, como vão, clicando na folha de internet, até que finalmente eles compram.
Talvez o custo para mim é $100.000, mas no lifetime value eu vou ganhar $500, 3, 4 vezes o preço. Ah, então o negócio aí faz sentido. Mas se eu falo, não, é que o custo é $100, mas eu somente vou tirar $50 a cada cliente, é um negócio que nunca vai dar por muito dinheiro que. Então, começam as palavras técnicas a aparecer, mas mais que as palavras técnicas é que há por trás. Se eu conheço o meu negócio muito bem, eu falo, eu já sei qual é o preço de conseguir um cliente, eu sei quanto vou tirar desse cliente, quanto vou ganhar desse cliente, e também conheço o churn rate, que o churn rate basicamente é quando pessoas vão saindo da população que eu já tinha. Então, com quantas pessoas saem do meu portfólio, se o primeiro ano eu tenho 100 pessoas, mas saem 10, então tenho 10% de pessoas que saem. Eu devo voltar a capturar esse 10% para continuar no negócio. Então, basicamente, o equilíbrio do meu negócio, eu devo ter isso claro. E uma vez eu tenho isso claro, já simplesmente os outros indicadores financeiros, dependendo do preço e da renda que eu vou obter por parte dos clientes. Então, isso qual retorno eu tenho? Um retorno que basicamente, dependendo do dinheiro que entra no mês, o dinheiro finalmente o retorno. Isso é parte da fala anterior, da apresentação anterior, não vou aprofundar muito, mas o primeiro não é suficiente contar ao investidor em qual momento do meu negócio eu estou. Devemos ir e falar com a linguagem técnica de crescimento de startups e a linguagem financeira que vai oferecer essa tranquilidade, que vai acreditar que sabemos de que estamos falando. Isso é o primeiro. Não simplesmente falar, não é que meu negócio é bom, estou apaixonado pelo meu negócio, porque eu coloquei o coração. Isso é lindo, isso faz parte do negócio. Mas agora mostra com linguagem qual é o custo de adquirir cada cliente, quanto isso você espera ganhar de cada cliente, quantas pessoas saem do negócio, qual é a rentabilidade, o ingresso, a rentabilidade da taxa de negócio. Já quando tenho a linguagem, conheço o negócio, sei o que tem em termos financeiros de valor, qual é a renda, qual é o custo, quanto tenho, aí começa a negociação, que é linda. Há uma frase que eu lembro que uma pessoa falava as coisas, o custo das coisas é pelo que você está disposto a pagar no mercado, e não pelo que a gente acredita. Agora, é como chamar esse mercado. Então, aqui temos uns pontos importantes. Nas primeiras etapas, quando eu ainda não experimentei nada, eu falo, é que seu empreendedorismo, o custo é muito baixo. Mas as ideias podem ter tudo, muitas pessoas. O importante é provar e mostrar esse valor para que as pessoas comprem. Então, o valor do seu negócio vai começar a incrementar uma vez, começo a consolidar, a ganhar clientes, ganhar mercado e a ganhar fluxo de caixa. Isso é sumamente importante, não há uma fórmula exata para determinar o valor na parte precoce. Por isso, essa frase que fala, seu empreendimento vale do que você e sua pessoa é o que está disposto o mercado a pagar. Então, agora, talvez alguns vão pagar muito pouco porque estão apostando uma maior rentabilidade e outros vão falar, sim, eu posso admitir que vale tanto, e outros que vão falar, eu não vou pagar isso porque eu não vi nenhum resultado. Então, o assunto de negociação é muito importante que está aí. Então, dentro da pressa ou dentro da premura de ter rapidamente o capital, não devemos nos desesperar e devemos tomar com calma, devemos falar com muitos investidores. E lembrem que o ratio de conseguir um bom investidor pode ser de 10% e se sai tudo bem, 20%. Então, devem falar com 10, 20, 30 para conseguir suficiente oferta para poder fazer. Eu lembro que muitos lugares, transações que eu tenho estado, onde a gente faz visitas, realiza visitas, está com esses fundos de capital privado e
a gente conseguia visitar 10, 15 e terminava negociando com um, máximo dois. Então, isso leva tempo. Especialmente no negócio que ainda não está consolidado, porque nas coisas que eu negociei mais são empresas consolidadas com fluxos de caixa, mas quando a gente entra no que são mais ideias, aí devemos fazer umas rodadas muito longas, assim, conversar com as pessoas que estejam interessadas, e para isso há todo um ecossistema e devemos começar a buscar. Bem, então já também devemos conhecer uma linguagem técnica que há no mundo da avaliação. Falamos de uma linguagem técnica que não é a linguagem técnica necessária para poder chegar a uma avaliação, para poder fazer os modelos financeiros. Uma vez eu tenho o valor do meu modelo, também há uma linguagem técnica para o processo de conseguir esse dinheiro, que vamos olhar um pouco mais aqui. Vamos deixar para que vocês possam ter as suas mentes e possam consultar. Então, vamos falar das valorações pre-money, que é antes, pre-money, desculpe, e post-money, que depois do investimento. Então, sempre uma valoração que é a pre-money, é o que estamos falando de quanto vale minha empresa hoje, sem que ninguém tenha feito um investimento, e post-money, quanto vale depois de que alguém colocou o dinheiro. Isso é importante porque os mesmos investidores falam quanto vale seu pre-money, sua empresa, ou quanto é post-money, e quanto se dilui cada vez que faz um investimento. A gente, como fundador, como empresários, está se diminuindo a participação, porque está passando para o investidor uma porcentagem. Então, isso é importante. Quanto vai me diluir e até que ponto deixo diluir. Então, se dilui os investidores, cada vez que entra um novo capital, investidores iniciais também se dilui um pouco, porque estão fazendo parte do seu capital. E aí, em frente, isso vamos tratar mais. Em frente, nas outras imagens, está o assunto das diferentes rodadas de levantamento de capital, uma rodada. É levantar capital, bem seja desde o investidor anjo, ou já desde venture capital, ou até séries mais específicas se chama série A, série B, série, que podem chegar em bolsa, como é o sono de todo empreendedor que tem uma escalabilidade maior do seu negócio, mas não deve chegar na bolsa para ser um negócio de sucesso. Então, deixamos esses conceitos para que vocês tenham ali e saibam simplesmente ir e consultar quando precisarem. Então, no ciclo de vida já do negócio como tal, vamos entrar um pouquinho na avaliação. Então, toda a curva, acho que já falamos em outro momento, a gente tem toda a parte de incubação e idade precoce da companhia, o crescimento exponencial que está procurando e, finalmente, a maturidade, onde o que queremos buscar é uma estabilidade, em alguns casos já devem começar a inovar. Então, como são esses momentos desse fluxo? Olha aqui que o mais importante da curva é a curva azul, que é a que manda, porque é efetivo na teoria financeira. Está o dito que fala na teoria financeira, fala que a caixa é o rei, ou a caixa é a rainha. A caixa é que manda tudo, as utilidades são basicamente contáveis. Isso não faz muito sentido importante com quanto fica sobre a mesa em dinheiro. Então, nesses negócios que precisam essa data, esse autoinvestimento, esse potencial, precisam muito efetivo. E não há efetivo. Essa é a diferença entre o tradicional. O modelo tradicional começa aqui quase no eixo zero e tenta vender para pagar a nómina. E nos anos vai poupando, poupando, e quando tem suficiente dinheiro, fala, agora se eu posso fazer investimento em outro lugar, outro local, outro negócio, mas, e vai gastando, mas não tem esse investimento. Isso, com certeza, foi 30, 40 anos. Negócios digitais, não. Como eu quero ter esse crescimento exponencial, então, eu devo fazer um investimento muito mais dinheiro, mais de uma forma mais acelerada. Por isso, a curva azul é que está na parte de baixo. Por isso que eu preciso de dinheiro de investimento. Se vocês não querem ter essa curva de crescimento,
em curto prazo, 5, 7 anos, está perfeito. Também não deve sair e buscar investidores, vocês podem continuar fazendo negócio na velocidade que estão fazendo. Isso que estamos falando aqui aplica para pessoas empresárias que querem ter um crescimento exponencial. Para ter esse crescimento exponencial, devem fazer com o dinheiro de alguém mais. É o dinheiro próprio, mas com certeza já gastaram nas primeiras fases da companhia. Então, o que estão procurando é como injetar recursos frescos que possam cobrir esse gasto. Apostando a que depois vamos estar com o crescimento, não somente o crescimento do negócio, mas esse crescimento chega acompanhado do fluxo, que é o último que despega. Então, o que é o que estou mudando? Estou mudando ações da minha companhia para que possa me dar a gasolina, a energia, para que possa me dar energia para crescer de uma forma rápida. Esse é o trade-off. Me dá um caixa e eu rapidamente vou ter um crescimento. Por isso, vemos aqui como se dilui a participação do investidor. Então, eu posso ter um negócio, uma ideia, que vale aproximadamente zero, porque ninguém experimentou, eu sou dono de 100% desse negócio, eu tenho uma ideia, umas coisas, um produto maravilhoso, eu sou dono de 100%. Então, como dito que fala cabeça de leão, o dito que diz cabeça de leão, ou rabo de rato. Então, o valor que outro está disposto a pagar, o que o mercado está disposto a pagar pelo meu negócio, e na medida que eu vou crescendo, para ter esse crescimento, é preciso que possa fazer um investimento desse dinheiro para eu conseguir gastar, para fazer um investimento no necessário, de tal forma que possa ter a atração de trazer suficiente renda e recuperar o gasto por usuário, o gasto por usuário, que eu fiz um investimento e possa trazer a renda 3, 4 vezes para gerar o fluxo de caixa. Mas na medida que começam a entrar isso, claro, minha companhia cada vez vai ter um maior valor, porque estou trazendo mais usuários, mais renda. Mas para poder conseguir isso, eu tive que dar parte da minha participação. Então, aqui, eu sou dono de algo que vale sério. Aqui já diluíram, tenho 30% de algo que vale 3 milhões. Aqui tenho quase que US$ 1 milhão no bolso. Como equity, aqui não tinha nada. Há um assunto de diminuição, mas está me dando a possibilidade de. Se eu não quero ter sócios, que eu não quero ter uma diluição, quero ser maioritário, esse não é o caminho. Mas se eu quero entrar nesse espírito moderno de crescer rapidamente, me diluir e fazer parte de algo maior, faz sentido. Aqui é um monte de questionamentos filosóficos que a gente também deve fazer. Eu quero fazer, como eu quero fazer meu negócio de forma tradicional, tranquila, ou quero de uma forma mais acelerada. Além disso, esses fluxos, para que saibam todas que querem entrar nisso, esses investidores que estão aqui vão começar a pedir, por isso é importante dos termos de negociação que façam, vão começar a pedir rentabilidade, porque eles estão esperando que em 5, 7 anos eles querem sair ou vender ou levar na bolsa. Eles não querem ficar a vida toda casados. Então, a pressão que há dos investidores para a criação de caixa rápida, que efetivamente se cumpram essas predições que a gente vendeu, são bem fortes. Então, muda a dinâmica empresarial e deve saber que isso vai chegar. Bem, acho que temos um espaço para perguntas. Eu vou acelerar um pouquinho, porque eu acho que é importante deixar as coisas básicas. E não vamos entrar a complicar, mas basicamente a equação básica da avaliação é a que falamos da Quick Money, que é a avaliação prévia ao dinheiro, a valoração prévia ao dinheiro, mas um importe de investimento de um terceiro, e o que fala dos termos americanos, entre pre-money, post-money. O pre-money é antes que tenha feito um investimento. A valoração que vamos explicar aqui, a avaliação que vamos explicar aqui como são as pre-money. Então, a avaliação que faço do meu negócio. Então, o meu negócio
O custo do meu negócio são US$ 100.000, mas sou um investidor que está disposto a colocar outros US$ 100.000. Então, meu negócio vale o que vai gerar mais US$ 100.000 que colocou o investidor. Então, temos um negócio de US$ 200.000. Então, basicamente, se eu quero saber com quanto fica o investidor nessa avaliação, já não são os US$ 100.000 sobre a avaliação primária que eu tinha, mas é sobre essa soma que é basicamente o imposto de investidor, vai ser uns 100.000 sobre o valor total, quer dizer que se ele coloca 100.000, minha companhia vale 100.000, ele está ficando com 50%, que é o que valia a companhia, mas o que colocou é o que ele colocou sobre o valor total da companhia. Então, 100.000 sobre 200.000, ele fica com 50%. E é muito importante porque aqui vamos ver um termo, um modelo de avaliação, que é, eu quero saber quanto eu estou disposto a ceder ao investidor. Desde antes, eu estou disposto a calcular o dinheiro que eu tenho dele com o valor pós-money para saber se eu quero dar o 30, o 20, o 50, 70, para não ter surpresa depois. Talvez esse não é o interesse que nós temos. Então, quais são os erros dessa avaliação? Erros que dependem muito das negociações que eu tenho, que fazem muito precoce. Muito alto e muito precoce. Então, eu falo, essa é a galinha dos ovos de ouro. Então, vale um monte, mas resulta que não tenho nada para mostrar. Outra coisa é que não tenho como validar com o cliente. Se eu somente tenho uma ideia, um potencial, é difícil reconhecer o valor. Agora, quando começo a ter cada vez mais clientes que mostram que estão entrando, que estão comprando, tenho mais capacidade de fazer. E, no final, olhar somente a avaliação numérica, outros assuntos que vamos falar mais em frente, que tem muito a ver que vão olhar os investidores. Então, quando a gente tem um negócio e mostra com números e clientes com mínimo viáveis, tem mais capacidade de olhar somente os números. Mas quando temos uma parte precoce do seu negócio e somente uma ideia que está experimentando, não somente deve se olhar os números, mas outros assuntos no mercado, nas pessoas, nos conselhos diretivos, porque isso também envolve o investidor. Aí, onde vamos gerar essa confiança. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Perguntas, por favor, no chat, se vocês têm alguma dúvida. Então, quais são as fórmulas fáceis ou aceitadas nos brancos para avaliar sua empresa? A gente olhou o fluxo de caixa livre. E as que estiveram aqui, que a gente teve uma sessão onde contamos como quando a gente tem um modelo financeiro e projeta sua renda, projeta seu gasto, levando em consideração todos essa nomenclatura, o custo de aquisição, relação value que vamos obter de cada cliente, podemos determinar esse fluxo, trazer o valor presente e falar exatamente quanto era o valor da companhia. Mas lembre que a gente falou que para poder chegar a esse estágio, deve ter números para poder fazer essa projeção. Mas quando não temos isso, há outras formas de fazer. A primeira, comparar minha companhia com outras do mercado. Então, buscar startups parecidas. Esse típico de cooperação se faz em todas as indústrias, não é somente em assuntos de startups. Mas é bom saber em qual indústria eu estou, se tem um nicho ou não, experiência do fundador, onde essa empresa tem alguma atração, fazer B2B, B2C, em qual estágio está, que financiamento tem. Então, tento encontrar companhias parecidas e ajusto e faço um perfil de risco adicional. Minha empresa é mais nova que essa, ou está igual. Então, basicamente, falo como há umas empresas, umas 10 empresas que eu consultei, eu tenho um mercado similar e eu acho que o meu valor é igual. O investidor pode falar, não, mas você não experimentou um assunto de negociação. Mas esse é o mais próximo que eu tenho. Outro que é muito
acertado fazer uma escala dos assuntos importantes que deve ter uma companhia. E cada degrau vale US$ 250.000. Por quê? Isso já está padronizado. Então, bem, se você cumpre com tudo, sua empresa pode ter um valor de 2,5 milhões, 3 milhões. Se você não cumpre com esse checklist, você vai cumprir somente no ponto que chega o valor da sua companhia. Seu mercado são mais de US$ 500 milhões, tem escalabilidade, tem a experiência dos fundadores, há mais de um fundador, tem o mínimo viável desenvolvido, o modelo já está validado, tem sócios, parceiros, uma folha de rota, torna o competitivo, favorece tudo isso. Se você checa todo esse checklist, está ao redor de US$ 3 milhões, que essas são, já quando é uma startup relativamente madura, e começa a fazer investimento antes de sair na bolsa. Se não, faz um investimento de 1.000, 500 mil, é uma forma de conseguir discutir. Por isso falamos essa imagem aqui atrás, que seu empreendimento vale o que você, seu inversionista, acorda. É importante ter essa confiança. E você deve desafiar, por isso é importante sentar e beber café com muitas pessoas para desafiar esse valor com os investidores que vão falar mais ou menos qual vai ser o custo. Agora, a outra questão assim é mais subjetiva e cada um coloca o valor e eu criei uma lista, especialmente sobre os assuntos que tem minha organização, minha empresa, em termos de investimento, de capital, de tecnologia, execução, como estou fazendo e o mercado que tenho. E cada uma eu coloco um valor que eu considero que talvez o valor que eu considero e a somatória de tudo é o que vai me dar. Aqui eu estou colocando meu valor. Eu fiz um investimento de tanto dinheiro, em tecnologia eu comprei tantas coisas, eu sei que o mercado vai chegar a ter um valor de 100 mil, 200 mil, e esse custo e esse gasto, que para recuperar eu preciso tanto dinheiro. Então, minha companhia, do que eu fiz um investimento, que o curto prazo vai ser US$ 1 milhão. Que isso, quando a gente faz e tem uma empresa madura e vai avaliar por fluxo, deveria ser muito parecido. O fluxo deveria ser o que eu espero, que espero recuperar. E essa aqui é muito linda, que aqui chama uma Quick Venture Capital. E eu valoro a companhia, dependendo do número que eu preciso nos próximos meses e o número máximo que eu quero dar ao investidor como sócio. E aqui é onde entram os pre-money e post-money. Eu vou passar a palavra à minha querida Kate, todos vocês conhecem, para que possa explicar detalhadamente, para que não fiquem aborrecidos com minha voz. Então, eu sei quanto preciso com a companhia. Eu sei que preciso para cobrir meu gasto de operação, investimento em marketing e minha compra de certos equipamentos. Preciso tanto dinheiro para o próximo ano e meio. Então, a gasolina que eu preciso, a energia que eu preciso queimar para chegar a certos níveis de venda. Isso, eu estou disposto a dar por essa energia, por essa troca que eu vou fazer com o investidor. Lembre que falamos de uma troca, ele me dá uma energia, que é o dinheiro que eu preciso para crescer, eu dou uma porcentagem. Então, por essa porcentagem, para o próximo ano, eu estou disposto a dar o 20%, 10%, por quê? Porque eu não quero dar mais, porque como eu devo dar uma porcentagem que depois me permita ter outra rodada de financiamento que haja espaço para mais. Então, basicamente, como eu faço isso? Então, eu falo quanto dinheiro preciso, quanto estou disposto a entregar a esse investidor e utilizo a fórmula que mostramos aqui, a fórmula de investimento antes do dinheiro e depois do dinheiro, para determinar exatamente quanto deveria ser o valor da companhia. Então, não sei, Kate, se você quer explicar essa fórmula. Kate? Ela já dormiu? Ficou dormida, Kate.
Bem, acho que a Catarina está por aí. Não, eu estou aqui, desculpa. Vocês podem me explicar essa fórmula para que tenha uma voz de uma mulher? Pois sim, sim. Bem, pronto. Então, esse é um método de valoração basicamente rápido de venture capital e consiste no nosso objetivo com isso, que é o que nós queremos saber quanto vale nossa empresa hoje, não é mesmo? E de onde nós vamos partir nesse caso, se vocês viram um Sharp Tank, um programa desse, sempre fala de, bem, eu peço aos tubarões 200 milhões de dólares pelo 15% da minha empresa. Nesse caso, é algo muito parecido. Vejam que aqui estamos falando, primeiro, eu estimo quanto dinheiro eu preciso para X horizonte de tempo. Nesse caso, estamos falando de 3 milhões de dólares para cobrir os seguintes 8 meses. Os meses, e o segundo passo é entrar a entender, obviamente, com investimento, quanta propriedade quer ter essa pessoa na minha empresa. Então, nesse caso, nós falamos de 20%. A partir disso, estamos calculando a valoração post-money, então, valoração depois do investimento. Como fazemos? Com essa fórmula que já vimos umas imagens atrás. Então, aqui tomamos os 3 milhões de dólares que vai colocar esse investidor sobre a porcentagem, nesse caso, 20%. Qual é o resultado? 15 milhões de dólares. Agora, esse número, para que serve? O que quer dizer esses 15 milhões de dólares depois? Que minha empresa hoje vale 12 milhões de dólares. Por quê? Porque se você lembra a equação básica da avaliação, olha que é minha avaliação. Investimento. Então, o que estamos fazendo nesse método, Matheus, se você passa para a próxima, é basicamente para ter minha avaliação premone, para saber quanto vale meu negócio hoje. Então, eu pego esses 15 milhões de dólares, que vai valer minha empresa depois do investimento, e o resto, o que está colocando o investimento, o inversor, e fico com 12 milhões de dólares, que seria o que eu posso falar que vale a minha empresa hoje. Então, como vocês sabem, temos muitos métodos diferentes e não uma fórmula exata. Então, isso me ajuda a comparar entre eles. E eu vejo se estão muito longe do mercado, da concorrência, ou se eu estou bem e se alguém vai fazer um investimento na minha companhia nessa avaliação inicial. Bem, muito bem. Então, lindo desse nível de avaliação que eu vou validando. Eu posso falar quanto vale no mercado, quanto vale uma subjetiva, dependendo do que eu compro, isso também é subjetiva, dependendo do investimento. Isso é lindo porque já tem um número muito claro. E eu vendo minha companhia, dependendo do que eu vou ter. Como eu preciso de 3 milhões de dólares, eu estou disposto a dar 20%. Eu posso falar que vou dar 50%, isso faz parte da negociação. Por esses 3 milhões de dólares, eu estou falando, você vai ganhar 20% sempre que você coloque 3 milhões de dólares, mas já tenho mais. E por quê? Porque vamos ter uma maior venda superior, porque, claro, no documento de Information Memorandum ou de Investor Deck, que a gente já falou, então, eu devo falar como vou gastar esses 3 milhões de dólares e quanta renda no futuro eu estou esperando. Mas olha que aqui eu não estou valorando o valor presente dessa renda futura. Mas se eu devo falar, o investidor vai falar, eu vou colocar 3 milhões de dólares ou 20, e daí em frente o que vai acontecer? Eu devo falar, eu vou ter essa renda, mas a valoração não estou falando sendo pela renda, mas sim pelo gasto. Ah, mas o gastos tem uma relação, tenho gastos porque vou ter esse nível de renda. Então, devemos ter o documento completo quando apresenta, mas aqui temos um valor concreto para fazer. Agora, já chega a outra, que é a mais sofisticada, por dizer de uma forma, e onde levam em consideração a renda e o gasto. Então, fala, se eu, nos próximos anos, eu vou ter esse nível de renda, esse nível de gasto,
A resta entre os dois um valor presente, levando em consideração o interesse, quer dizer que essa companhia, eu espero que o custo, se esse fluxo chega a 7 anos, se eu faço esse custo, esse gasto, essa companhia vai valer 10, 15 milhões de dólares. Se já aí é quanto eu estou disposto a dar em troca do investimento de capital. Mas essa é que precisamos mais informação, mas toda vai sendo mais sofisticado. E essa outra, aqui temos duas adicionais que eu achei importante que vocês pudessem conhecer, porque é muito rápido. Essa é parecida, os múltiplos do mercado é muito parecida a essa, em comparação do perfil da sua empresa. Basicamente, quando há uma empresa que já sabemos, Twitter, Facebook, uma empresa menor, quantas vezes é uma comparação por múltiplos? É uma companhia vale 2 vezes mais Levita, ou 3 vezes. Então, a gente olha essas companhias como estão avaliadas. Então, a avaliação do Facebook está em 3 vezes, 20 vezes, pesquisa de tecnologia pode estar em 15. Então, Levita, que é a utilidade operativa, antes de depreciações, eu falo, vale um múltiplo similar, 4 vezes, 5 vezes, 8 vezes o que é Levita. É uma forma de avaliar muito rápida e o que está baseado em ativos é uma empresa para o setor real, onde a gente fala, dependendo do investimento, quanto é o valor de recuperação. Se eu fiz um investimento de 22, de 2 milhões de dólares, então, eu acho que isso não aplica muito, mas se fala, você valorou, pelo menos que saiba de que está falando com o tempo. Bem, então, uma vez com os valores, a gente não pode ficar aí. Então, nós devemos ter isso claro, que olhem os investidores. Não somente esse fluxo de caixa é uma promessa. Se estamos aqui, ou levamos somente um ano trabalhando, estamos mostrando o Excel, falando que vamos ter um crescimento exponencial como esse, e estamos aqui. E vamos falar, a gente ainda não tem um fluxo de caixa, o investidor como vai conseguir isso? Somente com o dinheiro que eu coloque? Então, quem mais devem ter esses documentos? E devemos explicar bem quem são os fundadores e quem. Isso é muito importante. E qual é a equipe? É muito bom estar com muitas boas pessoas no entorno. Há pessoas que não têm com quem falar, eu sei, porque eu fui empresária durante 10 anos e esse cabelo branco que tenho foi por isso. Então, essa folha de vida é importante, mas também é importante estar com pessoas próximas que possam acreditar na sua aposta. E, além disso, ter uns assessores como conselho diretivo, vamos chamar conselho diretivo, conselho assessor, como você queira ter, mas pessoas experimentadas que possam estar aí retroalimentando que o investidor sinta que não está sozinho, que não depende totalmente do fundador. Agora, outras coisas que devemos levar em consideração: quem é a concorrência? O mercado novo ou o mercado que já tem muitos que estão ali? Que tamanho tem esse mercado? Como gerar essa atração de clientes? E aqui devemos conhecer o negócio, explicar bem o negócio, qual é a projeção de renda que temos. Se você tem um método QIBC, então, como eu falava, sim, eu posso dar esse dinheiro e você me dá o 20, mas que estou esperando? Qual é o potencial que eu vou ter? E explicar muito bem como se monetiza. Nesse é um caso de uma pessoa próxima que esteve falando, que tinha claro qual o investimento e eles chegaram à junta, apresentar tudo, e a junta, o conselho, que são pessoas maiores, e falaram, você vai gastar todo esse dinheiro, mas mostra como vai monetizar. Era uma equipe muito séria de trabalho com assessores e consultores e tudo, e não tinha clareza de como ia monetizar, como ia chegar essa renda. Sabiam que ia vender certas coisas, mas não estava materializando. Falei, como espera você gastar 2 milhões de dólares se não sabe como vai eh, tomar esse dinheiro? Falaram, damos dinheiro se você sabe como vai ganhar e que a gente possa acreditar. Propriedade intelectual e tecnologia que utiliza. Tem a propriedade para ter, a tecnologia para fazer e estar desenvolvendo e para finalizar o potencial de saída. Os investidores, muitos deles querem sair, querem crescer, como
comprar uma galinha, engordar e vender. Essa forma de pensar deles coloquial. Então, eu compro algo que ainda está magrinho, fraco, eu alimento, coloco dinheiro, preços, assessoria, porque investidores entram, controlam, colocam especialistas, um monte de coisas para quê? Para depois sair e vender. Bem, seja que todos saiam, vendem, ou seja que o empresário fica, mas o investidor sai. E vai chegar outro investidor e outro tipo de coisas. Então, tudo isso nós devemos ter dentro do documento que a gente sai a mostrar para que o investidor fique entusiasmado e fala, ah, olha, não é somente uma promessa no papel, porque o papel aguenta tudo, o Excel aguenta tudo, mas que além disso, a equipe comprometida com trajetória, com assessores, tem um tamanho de mercado que pode chegar a uma renda que são viáveis. E, além disso, quando esteja nesse nível, podemos sair e vender e ter uma estratégia de saída, um strategy, como chamam os americanos. Bem, então já estamos preparando, já temos o valor, já calculamos de uma forma, já temos diferentes assuntos e agora devemos sair a fazer rodadas de financiamento. Então, isso é importante e a gente ter claro que as primeiras rodadas, quando essa ideia está muito crua, por isso deve ser um dos pontos onde a gente erra, onde ainda não há muito começar. Por isso, usualmente, essa primeira rodada é com a família, o que chama Family Friends, e de forma de caricatura, falam futs, os bobos. Então, é quem coloca o dinheiro. Então, não sabemos se tem a suficiente capacidade de gerar. Então, quando conseguimos ter esse negócio, que começamos a demonstrar que funciona, já começamos a falar de investidores mais sofisticados que farão investidores anjos, que não é a tia, nem a irmã, nem a mãe, nem o namorado, mas pessoas que estão dispostas a colocar mais dinheiro importante, mais importante que US$ 100.000, de tal forma que comece depois o investidor que supera US$ 1 milhão, US$ 2 milhões, porque chamamos de venture capital. Esse venture capital o que fazem é esse mais sofisticado é o que precisa esses documentos de investimento, os que falam com a linguagem técnica, são os que estão olhando o tempo todo muitas ideias de investimento e que estão apostando a poder ter rentabilidade de 30, 40, 60 e liquidar o investimento em 5, 6 anos. Que é o que eles fazem? Criam fundos de capital com pessoas que têm instituições ou pessoas naturais que têm liquidez suficiente e o que fazem é que colocam ovos de diferentes cestas, muitos deles fracassam, mas que haja uma deles que tenha alta rentabilidade, esse é o negócio deles. Ao redor de 2 anos, ganhar mais do que eles fizeram o investimento. E falei, vou crescendo, faço a minha primeira série, por isso é importante saber qual porcentagem eu dou ao investidor, porque se eu quero continuar crescendo, eu posso falar, nos próximos 18 meses eu preciso de US$ 3 milhões, mas aí eu não cheguei ao nível exponencial de crescimento ou a cobertura no mercado. Mas é a primeira, eu não posso sair e pedir US$ 20 milhões de uma vez. Então, eu devo falar três, e aí eu vou escalando. E cada vez que faz uma série, eu vou dar uma porcentagem adicional que vai diluir o empresário também. Pode diluir o investidor originário, mas ele está disposto a fazer com tal de continuar crescendo. E finalmente há um que chama o Initial Publish Offering, que é uma saída que isso já é um pouco mais, o mais alto nível, ser uma empresa de mais de US$ 1 milhões valorada no mercado internacional, onde compram ações e já é outra criatura de outra categoria. Então, aqui temos essa imagem que mostra muito, que é o que eu acabei de falar. A família e os amigos estão na parte daqui inicial. Eu estou validando o negócio. Já quando valido um pouco o negócio, tenho mais, entram uns fundos diferentes. Esse que eu não mencionei, que é o crowdfunding, que são muitas pessoas, eh, não um ou dois investidores, mas muitos, ou os investidores anjos, para depois entrar na parte de dinheiro terceiros que tem relação ao solvente capital até chegar à bolsa. Então, isso é um pouco, é uma
trajetória longa, constante. E quando falamos no início que um trabalho permanente, que constantemente devo trabalhar para conseguir o capital. Eu faço a primeira rodada, no ano fico sem dinheiro, preciso de uma segunda rodada, assim, até conseguir uma estabilidade. Aqui, simplesmente para fazer um financiamento para crescer. Temos três, a dívida tradicional que colocamos aqui, mas usualmente nas etapas precoces não há muita dívida porque não há capacidade de garantia ou de pago, mas sim há investimento de capital que chamamos de equity, que tudo que falamos é de equity, ou uma combinação, uma mistura que se chama mezzanine, onde é uma combinação entre equity, dívida, equity basicamente que eu compro com minha contraparte do que eu coloco, me dá um equity, capital de empresa 20, 30, 40, o que decidam, e eu fico como investidor da companhia. Quando faço equity, isso tem umas condições, não tem garantia, não tem período de graça, é a longo prazo, eu posso ter uma estratégia de saída que eu vendo a outros terceiros. No mezzanine é uma mistura. Eu coloco os 3 milhões de dólares que falamos, uma parte, a metade, 1.500.000, fica em ações para mim, mas a outra companhia deve pagar como uma dívida. Então, eu posso determinar que essa dívida tenha condições inferiores à dívida nacional. Então, se o mercado personal é 10%, eu posso estar disposto a pagar que pague não 5 anos, mas aos 8 anos, 10 anos, eventualmente com uma taxa mais favoráveis. Ou não garantia, de certa forma, um financiamento parecido ao equity, mas tem um repagamento. O equity não se paga, só se paga quando o investidor sai e vende. Então, se desfez e vendeu outro, ou recomprou o mesmo empresário. O mezzanine é uma amostra, fica com uma parte de acionista, mas a outra parte paga como se fosse uma dívida, porque em algum momento esses fundos se querem ter certa garantia de liquidez. Eu empresto 10 milhões, mas há uma parte que volta como dívida porque eu criei um negócio, mas a outra parte fica como sócio. Mas devemos entender esse conceito de mezzanine. Lembra que o mezzanine é um teto no meio. A gente tem um quarto e tem um ponto médio que não é um andar completo, não é um quarto completo. É uma mistura dos dois. Bem, pronto. Agora já entramos na negociação. Então, para entrar na negociação, há umas coisas que eu devo levar em consideração. Eu devo levar em consideração a valoração que eu já fiz. Há uma coisa que se chama um term sheet, que basicamente é o documento onde são todas as condições da venda, que é muito importante, porque não somente são valor, é quais são os direitos, quais são os controles que eu vou ter. Vão colocar um financiador que vai controlar o dinheiro, eu devo colocar garantias. Os acordos de negociação, que ainda não é um contrato de compra-venda. Quando a gente senta a negociar, a gente tem um documento que faz como checklist e devo dizer que estou disposta. Eu continuo sendo CEO da companhia, ou vou colocar um gerente, eu vou ter contas compartilhadas, se temos duas assinaturas, eu preciso fazer um SPD ou abrir uma fidúcia, um trust. Eu posso repartir dividendos? Qual salário vai ter o empreendedor? Não somente 3 milhões de dólares, mas quais são os compromissos que vamos ter. Então, essas condições do acordo é muito importante, por isso, mais em frente, vamos falar que eu vou pular aqui coisas que preciso um advogado na transação, preciso um contador, um financeiro para que faça esses números e possa ter a tranquilidade e preciso um mentor com experiência, por isso o assunto do conselho diretivo, para que eles me acompanhem para eu conseguir fazer esse assunto de negociação. Então, eu devo estar com um monte de pessoas, porque lembra que você está vendendo sua ideia de negócio, sua criação, sua inovação. Você deve ter mais pessoas ao redor que ajudem a essa tranquilidade. Aquilo que estamos fazendo nesse curso é dar as primeiras dicas para você saber qual é o panorama e saibam quem tem, quais pessoas têm ao redor de vocês. Então, nesse fator de negociação,
devem ter um deixo bem estruturado, saber ter claro qual dinheiro tem o investimento, porque não vão negociar menos o investimento, e ter muito claro que isso já falamos desde o início, em qual estágio está o negócio e qual necessidade tem no futuro. Porque a gente não pode entregar o negócio já, se no futuro precisa mais espaço para o investimento de dinheiro, porque se esse investidor que comprou 90% já depois não quer colocar mais dinheiro, então o negócio fica sem energia. Bem, esses são os assuntos da negociação. Chego com o meu valor, eu concordo com o investidor, concordo nas condições. E por que é importante as condições? Porque olham o que buscam os investidores. Os investidores, esse é já volta anterior. Os investidores, muitos deles querem ter na sua junta, no seu conselho financeiro, pessoal de operações, querem ter negócios, serviços compartilhados para poupar custo e que tenha contabilidade legal, os recursos humanos, querem também ter relatórios permanentes, talvez a gente não está acostumado a isso, eles querem ter relatórios tanto financeiros como de impacto para saber se a empresa está fazendo bem. E eles classificam o tipo de investimento, dependendo se é equity ou dívida. Onde estão o investimento? Onde estão fazendo o investimento? Tem impacto social ou somente financeiro? Em qual tipo de setores estão? Qual é o tamanho? Qual a permanência? Qual a taxa de interesse? Então, por isso é importante a gente ter muito claro em que está disposto a ceder, não somente muita parte da administração que a gente tem com o fundo que está disposto a entregar. Bem, como encontrar? Eu acho que esse já é um. Estamos repetindo o que eu já falei, ter clareza no negócio, onde eu quero chegar, ter um pitch. Isso é bem importante quando está buscando o acionista, está dando participação a um terceiro, que gera responsabilidade, não somente para os resultados que estou prometendo, mas se o negócio e que sou co-administrando a empresa. Já não sou o único como empresário, mas tem outras pessoas que estão olhando, estão me olhando e devo fazer bem, saber que as condições vão mudar. Então, aqui já fechando o assunto, o tema tem que levar em consideração que os investidores têm umas regras, não somente colocar o dinheiro, mas estão acompanhados de uma regra de operação da companhia nas expectativas do tempo que eles querem estar e também com o tipo de impacto. Então, aqui outra coisa, nós podemos buscar investidores netamente capitalistas ou de rendimento financeiro que estão numa parte do espectro, ou também investidores mais filantrópicos ou intermédios, onde não somente as organizações tenham impacto financeiro, mas também tenham impacto social, de equidade, inclusão da mulher, inclusão de assuntos sociais e melhora, que se preocupem por assuntos ambientais de comunidade já, isso tem um valor adicional. Dependendo do tipo de negócio, a gente deve saber que tipo de investidor buscar. Se a gente tem um negócio que tem muito impacto social, desenvolver a mulher, o empreendimento, um monte de coisas, então deve também aproveitar isso com um plus, com um adicional, para que possam lhe oferecer dinheiro a um bom custo e não somente qualificando a gente pelos assuntos financeiros. Deixamos uma lista de startups que percorreram a América Latina seu caminho e que têm tido a capacidade de levantar diferentes rodadas e que estão em avaliações superiores a 200 milhões de dólares, o que chamamos unicórnio, que quando já avalia por mais de 1.000 milhões de dólares, porque tem fluxo suficiente, mas apesar que estão valorando 1.000 milhões de dólares, talvez a gente não está, a gente pode estar valorado. É que é importante que as finanças das startups são maravilhosas. A gente pode estar aqui, já um ponto aqui, estamos fazendo um investimento, temos o mercado, se há um crescimento da empresa, mas ainda não está tendo utilidade nem caixa.
mas me avalia em 10 milhões, porque falar que já demonstrou que é certo que é questão de tempo que eu vou chegar nesse ponto. E esse ponto é essa caixa que está aqui. Então, já não necessariamente as empresas que valoram nesse nível, os que estão na madurez, ainda estão numa taxa de crescimento que ainda não consegue demonstrar que tem a capacidade de motor para chegar ali. Então, um pouco o que acontece nessas empresas? A gente vê as empresas, por exemplo, Rappi na Colômbia, no México, Brasil, ainda não conseguiu sair à bolsa e ainda não tem caixa utilidade, continua crescendo até o momento que possa ser sustentável. Isso também o momento da crise que tem nesse momento na parte digital, isso está todas as vezes o mercado fala que queremos resultados reais, não somente de papel. Então, por isso as taxas de interesse subiram, ao subir as taxas de interesse, o fluxo futuro, que são os que dão valor à companhia, são os mais pequenos. Ao ser mais pequenos, as empresas estão tendo melhor valor. Então, falam, tem menor valor, eu quero que vocês possam demonstrar. Então, é importante estudar a história e os resultados dos que têm sido de sucesso. Isso vai ajudar muito nessa ilustração. Que outra coisa temos aqui? Ler, devemos ler muito. Deixamos aqui alguns sites onde vocês podem encontrar coisas interessantes que vão ajudar. E o que já falei, precisam estar sempre bem acompanhados, precisam experimentar com desapego no primeiro que vão vender e pensar em abundância. Esse é mais é um assunto motivacional de como eu quero crescer. Bem, eu acho que com isso eu vou fechando, Daniela e Kate. O importante aqui é com essas reflexões finais é cada um tem o seu caminho diferente, isso como o caminho normal. Quando a gente escala montanhas, a gente sempre fala da normal, tradicional, quando a gente subia a cume, mas quando as pessoas começaram a subir por diferentes caminhos, alguns mais difíceis, alguns mais fáceis, mas há muitos caminhos para chegar à mesma cume. Há muitas religiões para chegar ao mesmo Deus. Então, podemos chegar a esse ponto e cada um tem sua forma, seu jeito de fazer. Então, esse caminho tem que ter um equilíbrio familiar, pessoal, com muita concentração. Tudo chega no seu tempo. É importante que possam desfrutar desse propósito para saber levar os momentos não tão bons e saber celebrar os momentos bons. Então, esse é um pouco um abre-boca do caminho que tem os que estão interessadas mas nós ficamos aqui abertos a perguntas, comentários. Bem, muito bem, Mateus, muito obrigado. Eu estou vendo que já tenho aqui algumas perguntas. A primeira de Mali Miranda, e ela fala para ampliar um pouco sobre o tempo que quer estar o investidor no negócio. Eu acho que ele está falando dessa oportunidade de sair daqui e buscar um investidor numa startup. Usualmente, o fundo de capital tem uma média de vida de 7 anos, com um máximo de 12. Um tempo suficiente de investimento a longo prazo. Então, o fundo de capital fala, vamos fazer um investimento, precisamos um tempo para a empresa engordar e crescer uns 3, 5 anos, e eles sabem que a partir dos 5 anos vão começar a pedir pista para ver se podem decolar. Então, por que que eles fazem? Eles falam diferentes investidores ou pessoas colocam dinheiro. Se um CDT que se venceu 7 anos, as pessoas querem aos 7 anos voltar a colocar o dinheiro para saber se saiu bem ou não. Eles não querem ficar a vida toda. Então, o que fazer esse capital é fazer um segmento claro. Cadê colocar? Fazer um segmento, isso faz parte das condições. As condições é nos próximos 5 anos, 7 anos, vou fazer um investimento de dinheiro. Mas se eu vou colocar um financiador, eu vou pedir as contas, os relatórios, eu vou pressionar, porque eu quero sair aos 7 anos. E dentro das condições de Delphi que falamos, talvez se há um oferecimento,
Então, a gente deve saber se está disposto em 7 anos vender seu negócio ou não. Ou se não, eu vendo sozinho e você fica. Ou primeiro que oferecer, eu vou e você fica. Um monte de condições que a gente deve ter claro sobre o capital antes que a gente entre no negócio no fundo como esse. Esses fundos não quero ficar aí a vida toda. Então, a mídia, para que fique claro, são 7 anos. Normalmente, não se cumpre os 7 anos ao pé da letra, porque geralmente não se pode vender nas condições do mercado. Se alguém quer vender no negócio nessa crise de startups, é melhor ficar quieto, você espera ver se a crise passa. E se estão cumprindo 7 anos, talvez venda em 2 anos ou três, então acaba sendo 12, 13 anos. Mas a mídia é a expectativa de um fundo e é poder liquidar em 7 anos. Acho que tínhamos outra pergunta. Muito bem. Sim. O livro, só onde ler mais, aqui a gente mostrou alguns dos livros, todo esse assunto, vocês podem encontrar um livro adicional que não colocamos aqui, e como se chama esse, Kati? Eu tenho muitas referências aqui. O Startup Valuation, outro que se chama também Term Sheet, e são todos em Amazon, vocês podem encontrar em Amazon. Um que se chama Crazy, Cation Capital, Angel Capital, outro que se chama Term Sheet. Termos são os documentos para poder que você busque valuation em Amazon. E aqui mostra uma quantidade de livros que são pequenos e fáceis de entender. É, há muitos livros que valem em 10 milhões de dólares, há muita coisa escrita. Aqui é difícil não saber onde está a informação, aqui é difícil fazer o caminho. Eu estava em negociações há mais de um ano e meio que caem, e no final. No final, falar, eu quero que você me dê os dividendos, você possa repartir os dividendos e eu quero os dividendos mais uns 5% adicional. Começam aí umas negociações entre o investidor e o empreendedor, há um assunto de não vamos chamar ego de forma negativa, mas sim, eu como eu sou empreendedor, eu que estou fazendo tudo, eu que estou, tenho um esforço para colocar o dinheiro, estão pedindo mais, isso é a contraprestação que estava pedindo o investidor, por isso devemos estar muito focados em manter esse equilíbrio. Com a minha aposta, eu quero crescer, estou disposto a dar o dinheiro, porque eu sei que o preço é maior, ou não quero fazer com quem eu vou me sentir feliz. Esse é um pouco a resiliência que devemos ter durante todo esse processo de negociação para levantar o dinheiro. Acho que no chat vejo uma pergunta da Marilyn, nesse caso, pode recuperar a porcentagem da empresa? Claro. A venda, a gente, há equações de negociação onde a gente fala, podemos falar, bem, se é um investidor em 5 ou 7 anos, eu recompro que você, o investimento me dá esses 3 milhões de dólares, eu dou 20. E eu falo, me dá a primeira opção, eu como empresária, me dá a primeira opção de recomprar a um valor em 5 anos. Então, você pode, se já a empresa gerou tanto dinheiro e você tem tanto dinheiro pessoal, porque os dividendos, o que rebaixaram a empresa comprou, você pode recomprar e já não vai pagar 10 milhões de dólares. Vai pagar os 3 milhões, mas o que vocês concordaram de 20, 30 e você acaba pagando 5 milhões de dólares e você volta a recomprar sua empresa. Ou recompra você, ou você busca outro fundo para que seja seu sócio e eles sejam o que recompra. Então, aqui, depois há muito manejo, mas é um assunto bem, muito bom. Já chegou outra pergunta por aqui. Anônima diz: apenas tenho uma ideia de negócio digital relacionada com mulheres, mas não logo logro aterrar. Você conhece uma forma, fundação na qual eu possa dar forma a essa ideia? Aqui colocamos muito o assunto de Denver, que é onde fazem concursos, de onde convida a participação para precisamente ajudar as pessoas a ter essas ideias e participar.
e tirar até projetos viáveis. Quem mais? Priscila, CEO Amazônia. Priscila, está falando um pouquinho do produto da sua empresa. Vou colocar no chat para que todos possam ver. E se alguém mais tem uma pergunta, vocês podem levantar a mão, Q&A. Esse exemplo da Priscila está muito bom. Aqui tem uns componentes adicionais de impacto psicológico, social, que a gente deve tratar de utilizar também o pitch, que não somente o assunto financeiro, mas o que está patrocinando. Muitos dos financiamentos, não somente o caso de capital, é importante, que chama ESG, Desenvolvimento Social Governance, que fala, se preocupa pelos assuntos ambientais, de inclusão e sociais, de todos os assuntos de governança, de ter um bom governo corporativo com. Então, essas coisas eu quero, devemos involucrar dentro do que nós temos como nossa companhia. Aqui é outra pergunta. Muito bem. Acho que chegamos à parte final. Tudo que é bom acaba em algum momento. Então, eu vou parar aqui. Não sei, Daniela, se você quer fechar, encerrar com algo e nos despedir. Catherine, como yo estoy grabando en portugués, así que Como eu estou quieres, gravando em sigue tú. português, então continua você. Sim, não se preocupem. Eu, por enquanto, deixo aqui nossa enquete para que vocês possam nos contar o que acharam da sessão de hoje, que vocês possam nos presentear com seus comentários. E agradecemos que vocês possam se conectar nesses espaços enriquecedores e agradecer você, Matheus, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito obrigada. Muito obrigada, muita sorte para todos. Muito obrigada. Tchau, obrigada.